Bem com vocês. O objeto de estudo da nossa aula, né, vai ser a introdução a gases ideais, certo? Com foco, né, na lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, certo? E a lei do gás ideal, tá ok? Primeiro vamos entender, certo? A diferença entre que gás é diferente de vapor, certo? O gás é uma substância que normalmente se encontra no estado gasoso, na temperatura e pressão ambiente. Por exemplo, gás hélio, aquele que afina a voz, gás hidrogênio, gás oxigênio, né, que nós respiramos, entre outros. O vapor é assim, a forma gasosa de uma substância que normalmente é um líquido ou sólido na temperatura, certo? E pressão ambiente. Aí, por exemplo, a água, tá ok? Algumas razões para investigar, certo? Os gases, né? Alguns elementos e compostos comuns existem no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão. Além disso, podem ser vaporizados, e as propriedades destes valores são importantes. Nossa atmosfera gasosa proporciona meios de movimentar energia e materiais sobre toda a superfície terrestre, e é a fonte de muitos produtos químicos vitais. Os gases são os mais simples quando a investigação é feita a nível molecular. E aqui nós temos algumas propriedades dos gases, certo? Os gases são altamente compressíveis, né? E ocupam o volume total dos recipientes, certo? Quando a gente coloca uma certa quantidade de gás em um recipiente, um pote, né? Ele não vai ocupar, que nem um líquido, um volume definido ali. Ele vai ocupar todo o volume do recipiente, porque o estado gasoso é o estado onde as moléculas elas estão mais agitadas, certo? Quando o gás é submetido à pressão, o seu volume diminui, então são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Quando eu reduzo a pressão, o volume ele aumenta. Os gases sempre formam misturas homogêneas com outros gases. Por exemplo, nós não conseguimos enxergar a diferença entre os gases, certo? O nosso ar atmosférico, né, ele é composto por 78% de nitrogênio, né, 12% de gás oxigênio e alguns traços de hélio, dióxido de nitrogênio, enxofre, mas só que nós não conseguimos, além de não enxergar, ele forma uma mistura homogênea, você só tem uma fase só. Dá a impressão que o que nós, se pudéssemos enxergar o ar, seria uma coisa só. Os gases ocupam somente cerca de 0,1%, certo? Do volume dos seus recipientes. E aqui tem alguns exemplos, né? Ácido cianeto de hidrogênio, né? O ácido cianeto, muito tóxico, odor leve, amêndoas azedas. Sulfeto de hidrogênio, muito tóxico, cheiro de ovo podre. N2O, óxido nitroso, sem cheiro, sem cor, cheiro doce e gás hilariante, certo? Algumas propriedades dos gases. Para descrever o estado gasoso são necessárias 4 grandezas: pressão, volume, temperatura e a quantidade de gás. Pressão é uma força por unidade de área. O aparelho utilizado para medir a pressão é o barômetro. Unidade de pressão. A medida de um barômetro de mercúrio é em milímetros de mercúrio. É também chamada de Tó. Isso aí também pode ser registrado da seguinte maneira, né? ATM. Uma atmosfera padrão é igual a 760 milímetros de mercúrio. A unidade no Sistema Internacional de Unidades, né, é o Pascal. Por exemplo, vamos pegar aqui o pincel. Olha, 1 atm, certo? É igual a 760 milímetros de mercúrio. Se nós tivermos 3 atm, vai ser 3 vezes 760, certo? Que vai dar 2.280, certo? Milímetros de mercúrio.
MM, né? HG. Então, o que acontece? Toda vez que vai passar de ATM para o milímetro de mercúrio, nós multiplicamos por 760, certo? De milímetro de mercúrio para ATM, nós fazemos o que? O caminho inverso, que é dividir por 760, tá ok? Então, nós vamos continuar na segunda aula.